Muito bem, bem-vindos. Lembrando que esse vídeo é mais um vídeo da série Códigos do Milagre, desvendando aí como a gente pode conseguir os próprios milagres na nossa vida. Eu sou uma pessoa que tive muitas experiências com milagres, e não que Deus tenha um padrão para realizar milagres na vida de uma pessoa, mas existem algumas coisas que eu estava fazendo, ou acreditando, ou se repetindo todas as vezes que eu realmente precisei da intervenção divina na minha vida e um milagre que precisava acontecer, ou seja, ele grande ou pequeno, na maioria das vezes significativos para que acontecessem. Já falamos um pouquinho, você pode voltar nos vídeos anteriores aí, nós falamos um pouquinho de identidade. Identidade significa muito, né? Você tem que acreditar que você realmente é um filho de Deus, que Deus se importa com você, que você já deu certo, porque Ele já te aprovou. Se você nasceu, porque você tem um selo de qualidade de fábrica que vem dentro da sua alma, que já está dentro do seu DNA escrito que você é de Deus, que você pode conseguir, vai conseguir realizar tudo que você já deu certo. Você já deu certo. Só precisa lembrar disso. É importante saber de identidade. Uma vez perguntaram para mim assim: Ô Sandro, você conhece tanto da Bíblia? Como é que você está nessa igreja aí? Isso foi um chefe de pastores de uma denominação lá da Igreja Assembleia. Eu estava numa rádio, né, nesse dia, que pertencia a esse grupo. Aí eu falei assim para ele: olha, na verdade foi por causa do livro de Mormon, que eu passei a acreditar na Bíblia. Assim como a gente tem o livro de Marcos, Lucas, Mateus, né, vários livros na Bíblia, Paulo mesmo escreveu aos Coríntios e tal, aos Romanos, que a gente está estudando agora. Mormon foi um profeta que veio nas Américas. Esse livro é um outro testamento de Jesus Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse profeta aqui, Mormon. Hoje eu compartilhei com a minha família a respeito dele, né, no próprio livro dele, no capítulo 1, quando ele recebe as escrituras. Para quem não sabe, o próprio Salvador Jesus Cristo visitou as Américas, visitando esse povo aqui, e ele instruiu este povo. O povo viveu mais de 200 anos, vamos dizer assim, na glória de Deus, sem pecado, todo mundo prosperando, todo mundo tendo experiências divinas, todo mundo fazendo o que é certo, e ninguém se perdeu durante 200 anos, até que o pessoal, de tanto ter riqueza, eles começaram a ter inveja um do outro, a querer se vestir melhor que um outro. Aí começou a surgir dissensões, começou a surgir ladrões, começou a surgir invejas e começaram a se dividir até que se tornaram um povo ruim e eles se perderam no meio do caminho. E Mormon foi um desses profetas. E no capítulo 1, mais ou menos no versículo 2, Amoron, que era um homem, profeta de Deus, que estava com as escrituras, pegou e deu para Mormon, encontrou Mormon lá, e isso eu quero falar a respeito de identidade agora. Ele tinha 10 anos, Amoron, que era um profeta, sabendo que o povo estava se perdendo e ele não tinha com quem deixar as escrituras. Ele escondeu as escrituras no monte, chamou esse rapaz de 10 anos e falou assim: eu percebo que você tem uma percepção rápida, que você é um rapaz diferenciado. Então eu vou confiar essas placas para você. Quando você tiver 24 anos, você vai em tal lugar, tal monte que vai estar lá escondido. Você vai ter essa missão de continuar esse trabalho. Ele foi chamado como profeta com 10 anos. O que uma criança hoje de 10 anos faz? Como é que você tem treinado os seus filhos? Eles estão capazes hoje de receber uma herança dessa, eles sabem o que eles vão fazer quando na fase de adulto. Eu, quando tinha uns 14 anos, eu queria ser missionário e eu fui. Me preparei para isso. Então, acho que nossos filhos precisam saber quem são. O que você vai ser quando crescer? A continuação do que eu sou agora, o filho de Deus. É mais semelhança dele, vou continuar prosperando com o meu propósito. Eles têm que saber isso. E Mormon sabia disso. Quando Mormon faz 16 anos, ele é chamado capitão-chefe do exército nefita. Com 16 anos. Então a gente imagina, será que o povo hoje tem preparado a juventude para saber quem são, que valor que eles têm? Se nosso país hoje entrasse em guerra, será que nossos jovens seriam capazes de defender-se a si mesmo e a sua família? Será que se eu chegar para um garoto hoje de 10 anos, chamar ele como um profeta, de falar que ele vai seguir no caminho que todo mundo vai rejeitar ele,
que ele vai ter que pregar a palavra mesmo assim, fazer a vontade de Deus. Então, assim, para a gente entender quão importante é a identidade. Então, eu volto e meio, vou entrar em alguns assuntos. A identidade foi a primeira coisa que nós falamos, é muito importante. Vamos falar também, a gente falou um pouquinho já de visão e de fé. Visão é você realmente usar a sua imaginação. A imagem tem que vir na sua mente, você tem que imaginar aquilo que você precisa, o que você quer alcançar e agir como se já tivesse acontecido, para que você possa ver com os próprios olhos aquilo que você só via com os olhos da sua fé. Muito bem. Aceitação. Aí eu vou lá para a história magnífica de aceitação do profeta Abraão. Abraão não era perfeito, tinha seus defeitos mesmo, algumas pessoas gostam de lembrar disso, mas Abraão era chegado com o Senhor, e o Senhor prometeu para Abraão, na sua velhice, que ele ia ser pai de muitas nações, que ele ia ter um filho. Esse filho foi Isaac, e ele cuidou de Isaac. E o Senhor pediu para que Abraão sacrificasse Isaac. O Senhor queria conhecer o coração de Abraão. Será que ele está comigo mesmo ou está nesse filho aí? Nós podemos fazer essa mesma pergunta porque várias escrituras mostram que o Senhor queria saber onde estava o nosso coração. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns rapazes a respeito do jovem rico. As pessoas se atentam à riqueza ali, mas o problema não era a riqueza, é onde estava o coração da pessoa. E o que lhe faltava ainda? O que faltava para Abraão ainda? Era mostrar para o Senhor que ele estava em primeiro lugar na vida dele. O que faltava para aquele jovem rico? Era mostrar para o Senhor que o coração dele estava no Senhor. Qualquer um pode guardar os mandamentos. Abraão guardava, o jovem rico guardava. E às vezes nós vamos ser postos à prova na nossa fraqueza. Onde está o nosso coração? Né? E por que eu estou lembrando da história de Abraão? Que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho para fazer a vontade de Deus. Abraão ia sacrificar o filho dele e Deus ia continuar sendo Deus. Quando Abraão foi, um anjo apareceu e falou que não precisava mais. Apareceu um cordeiro lá e eles sacrificaram o cordeiro. Então, o que eu quero dizer com essa história? Eu vou falar mais a respeito disso. A respeito de pedir a Deus, né? Mas Abraão estava disposto a fazer a vontade de Deus, independente de qual seja. Então, eu preciso aceitar que, embora eu tenha certeza da minha identidade, e embora eu tenha minha fé, minha visão
Senhor for levar a nossa filha, conforta a gente. Se o Senhor não for levar, faz a gente saber. Essa foi a minha oração aquele dia, naquela noite. E eu dormi bem. A primeira vez em 15 dias. Depois, pela manhã, fui no hospital onde minha esposa estava nesse tempo todo. Minha esposa contou uma história maravilhosa. Ela teve uma visão com um anjo. E esse anjo chegava nela e falava, pega a sua filha. E ela pegava ela no colo. Como fazia muito tempo que ela não pegava neném, ela chorou. E o anjo falou para ela 3 vezes, ela vai ficar boa, ela vai ficar boa, ela vai ficar boa. E nesse dia, ela voltou a respirar sozinha, o coração dela começou a bater normal, se fortaleceu e a febre baixou e ela saiu da UTI. E contrariando muitas coisas, tá aqui até hoje com a gente. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você for pedir alguma coisa para Deus ou esperar alguma coisa dele, você tem que estar disposto a fazer aquilo que você não quer. Tem que estar disposto a ouvir a resposta que talvez você não queira seguir. Porque se você não estiver disposto a fazer isso, ele não vai te responder. E talvez, se eu tivesse feito isso no primeiro dia, que ela estava na UTI, não teria durado 15 dias. Eu tenho que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Não existe uma oração perfeita, oração certa. Existe o coração. Abre o seu coração a Deus e começa a falar com Ele as coisas que você sente no seu coração. Explica para Ele, conversa com Ele. Ele é uma pessoa que existe. Ele está aí para nos ouvir, Ele fala conosco. Ele está disposto realmente a nos ajudar. Ok?